Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é E a Palavra se fez carne. O título da segunda-feira, A vida traz a luz que faz crescer. E o versículo, Malaquias 4:2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado por ser o sol da justiça, pelo Evangelho da glória ter resplandecido em nossos corações. Nós, que éramos trevas e que vivíamos nas trevas, hoje vimos grande luz. E a cada dia nós recebemos a luz da vida. Por isso, Senhor, nesse dia, que a Tua palavra, mais uma vez, traga para as nossas vidas a Tua luz, o Teu Espírito, a Tua vida. Essa palavra que nos faz crescer, que nos faz cada vez mais amar ao Senhor e também nos entregar para cumprir a Tua vontade, para Te servir de acordo com o Teu coração, de acordo com o que Te agrada. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez para nós. Nunca vamos poder agradecer, pagar tudo que o Senhor fez por nós. Por isso, nós nos humilhamos diante de Ti, Te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, Te adoramos e Te adoraremos por toda a eternidade, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, A vida traz a luz que faz crescer. Nós vemos a importância da luz nos escritos de João. Na sua epístola, ele nos diz, ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, veja, irmãos, Deus é luz. Agora, quando Paulo fala sobre isso a Timóteo, ele diz também, Deus habita em luz inacessível. Então, o Pai é luz, mas como fazer essa luz chegar até nós? Aí no seu Evangelho, o que João nos mostra? No princípio, lá na luz inacessível, era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus, na luz inacessível. A palavra é o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. E o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a maneira, irmãos, de Deus nos dar a sua luz é através do Senhor Jesus, que é a palavra. Agora, nós vimos a semana passada a diferença entre a luz do mundo e a luz da vida, que é como a diferença entre a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia, com os luzeiros, né? O sol, a lua, as estrelas. Essa diferença, irmãos, ela pode e deve ser aplicada à nossa vida. E um exemplo dessa diferença é o que acontece em João 8. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, mas usamos a palavra de Deus fora do contexto que Deus quer que nós a usemos. Aqui fica muito claro que o Senhor Jesus, como a palavra que diz a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Então a palavra de Deus, ela precisa ser usada sempre para vivificar as pessoas. Se ela precisa causar morte, então é a morte do nosso ego, do nosso ser natural, da minha vida da alma. E em João 8, o que nós vimos? Nós vimos pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra, usando a palavra, aplicando a palavra para matar uma pessoa. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério, ela errou, lógico, né? Ninguém está dizendo que ela cometeu, que ela estava certa, pelo contrário. Mas a resposta do Senhor, quando ele pergunta, né, ele fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores?
Ninguém te condenou? Veja, irmãos, nós precisamos aprender, de fato, o âmago da palavra, a essência da palavra, que é o próprio Cristo. Então ele perguntou, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. E aí o Senhor disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, o pecado errado é para você ir, não é mais para você pecar. Mas, irmãos, veja, a palavra, ela não é para trazer condenação. Então o que aquelas pessoas queriam? Elas queriam condenar aquela mulher à morte e por consequência também, consequentemente, de alguma forma, encostar o Senhor na parede, pegá-lo em alguma frase fora de contexto. Isso é um grande problema, é quando as frases saem do contexto. Todo aquele que tira a palavra dos outros de contexto, irmãos, isso vem de Satanás. Não faça, nunca proceda dessa forma. Esse é o caminho do diabo. É o que os fariseus queriam fazer com o Senhor. Esperavam sempre uma frase do Senhor para tirá-la do contexto, para tentar condenar. É sempre condenação, condenação. Esse não é o caminho. Mas a palavra de Deus diz isso. Mas se ela gerou morte, e não foi a morte da sua vida, da alma, do seu ego, pelo contrário, o meu ego está muito vivo, condenando, é como eu ali, naquela plateia, esperando com a pedra na mão para tirar a vida de uma pessoa pecadora que também é pecadora como eu sou. Então ali naquele momento, o que o Senhor fez? Ele usou a palavra. Ele é a palavra e ele usou a palavra para iluminar aquelas pessoas. Então ele disse, se qualquer um de vocês estivessem pecados, então seja o primeiro a tirar a pedra. E ali, irmãos, quando o Senhor ele falou a palavra brilhou para aquelas pessoas, tocou a consciência daquelas pessoas e elas perceberam, eu sou pecador, eu não posso atirar a pedra. E aí um a um, do mais velho para o mais novo, foram se retirando. Esse é o poder da palavra, irmãos. A palavra não é para condenar, a palavra ela vai nos expor, mas não com o sentido de nos condenar, com o sentido, irmãos, de que nós nos arrependamos e voltemos a seguir o Senhor. Mas ali, naquele momento, o que acontece? O Senhor, ele foi para aquelas pessoas, a palavra do Senhor, como a luz do mundo. Quer dizer, ele iluminou aquelas pessoas, e aquelas pessoas viram que elas estavam erradas. Mas assim como a luz do primeiro dia, ela pode iluminar, mas ainda é algo muito difuso, não é tão concreto. Aquelas pessoas, elas foram iluminadas, mas seguiram a sua vida, seguiram o seu caminho e voltaram a fazer provavelmente as coisas que antes elas faziam. A diferença, e aí nós vemos no versículo 12 de João 8, respondeu-lhe Jesus, de novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, a palavra de Deus ela pode nos iluminar, nós podemos perceber os nossos erros, nós recebemos a palavra de Deus quando nós nos convertemos e ela foi para nós a luz do mundo. E a questão nós não podemos apenas receber a luz do mundo, porque talvez ela te convença, você está errado. Mas aí você fala assim, tudo bem, eu estou errado, mas eu vou seguir errado, ou então eu vou seguir a minha vida dessa forma. Então o que o Senhor fala? Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí está a diferença. Aquelas pessoas, todas elas deixaram as pedras e foram embora. Elas receberam a luz do mundo. Mas o que elas precisavam, mais ainda do que a luz do mundo, é o segundo passo, é a luz da vida. E para ter a luz da vida, elas precisavam seguir o Senhor. Elas deixaram as pedras, foram embora, mas não seguiram o Senhor. Aquela mulher permaneceu na presença do Senhor e recebeu ainda mais luz. Nós não sabemos, ao certo, se ela se tornou uma seguidora do Senhor. Mas eu e você, querido irmão, querida irmã, que seguimos o Senhor, nós recebemos a luz da vida. A luz da vida é como os luzeiros do quarto dia. Se você vê o relato dos luzeiros do quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, eles servem para sinais, eles servem para governo, eles servem para dias, para anos, ou seja, é uma luz mais concreta, é uma luz que age para crescimento, é uma luz que age para governo. Por exemplo, o Senhor, nós vemos nesse versículo de Malaquias, ele é o sol da justiça. E nós, como igreja, nós somos a lua. A lua,
ela não brilha de dia. A lua brilha de noite, ela aparece de noite. E é de noite que ela reflete a luz do sol para que as pessoas recebam a luz. Então, irmãos, nós como igreja, nós precisamos refletir aquilo que o Senhor tem nos dado. E não é só refletir entre nós, daí a importância da pregação do Evangelho, do cuidado com as pessoas, do nosso testemunho. Então, tudo isso, irmãos, vem através do quê? Da palavra. Quanto mais nós penetramos, mais nós mergulhamos, imergimos na palavra, irmãos, mais da luz da vida nós vamos receber. E a diferença também, e agora eu quero ler na página 41, o último parágrafo, é que a luz do mundo, irmãos, o Senhor como a luz do mundo, ele vai tocar sua consciência, principalmente com relação ao pecado. Agora, tem coisas no nosso viver que não necessariamente são pecados. Você está vivendo uma vida normal, você não está pecando, está cuidando da família, está indo às reuniões, mas você percebe, não está havendo crescimento de vida. Então aí vem a luz da vida para nos iluminar, não mais só com relação a questões de pecado, mas a questões com relação a seguir o Senhor da maneira correta, a seguir o Senhor, que nós vimos como os 4 seres viventes eles andavam zigue-zagueando. Os 4 seres viventes, irmãos, eles representam a nova criação, que é o Senhor como a cabeça e nós, a igreja, como o corpo. E eles tomam a frente na obra de Deus. Então, tenha certeza que pelo menos uma parte do corpo de Cristo vai levar a cabo a vontade de Deus, trazendo o Senhor de volta. O que nós precisamos então é receber a luz da vida para seguir o Senhor, e seguindo o Senhor receber mais da luz da vida. Isso vai nos fazer, irmãos, pessoas ativas, pessoas que cooperam com a vontade de Deus, de fazer com que Cristo encabece todas as coisas, com que o reino se torne de fato, essa terra se torne de fato o reino de Cristo. Muito bem, eu vou terminar lendo a página 41, que fala dessa diferença entre a luz do primeiro dia, a luz do quarto dia, que é a diferença entre a luz do mundo e a luz da vida. Então, página 41, último parágrafo. O livro de Gênesis nos mostra a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia. Na luz do primeiro dia, talvez ainda tomemos a palavra como um conjunto de regras que determinam o nosso comportamento. Mas essa perspectiva ainda é terrena. Deus não quer que fiquemos nisso, e sim que suas palavras se tornem vida para nós. Para isso, a luz do primeiro dia precisa converter-se em luz do quarto dia. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus veio à terra como o sol nascente das alturas. Até então, Israel, o povo de Deus na terra, era mantido sob um aio, um tutor, que era a própria lei dada por Deus por intermédio de Moisés. Deus, porém, queria fazer coisas maiores. Quando Cristo chegou o sol trazendo uma luz mais concreta, capaz de fazer a vida crescer e frutificar na terra. Todos precisamos da luz do quarto dia, pois é ela que nos faz crescer e frutificar para Deus. Então veja, com a lei havia luz, havia ensinamentos. Por exemplo, a questão do adultério. Aquilo, irmãos, isso é algo que Deus repudia. Por isso, na lei, se você praticar o adultério, tem que ser apedrejado. É um sinal forte de não pratique o adultério. Mas veja, mesmo assim, havia a prática do adultério, como no caso daquela mulher. O que significa? Significa que a luz do primeiro dia, a lei, ela vai te dizer, não faça, mas ela não vai suprir a forma de você não fazer. Mas quando chega o Senhor Jesus, a luz do quarto dia, ele não só vai falar, não faça, mas ele também vai dizer para você, permaneça em mim, e eu vou fazer com que você não cometa essas coisas e vou fazer com que você ande no caminho correto. Então veja, irmãos, é a luz do quarto dia, é Cristo como o sol da justiça, quando nós permanecemos nele, quando nós vivemos no Espírito, quando a palavra de Deus se torna Espírito e vida para nós, porque muitas vezes nós tomamos a palavra de Deus apenas na mente,
Aí eu volto no que eu falei no começo, julgando. Eu vou usar esse trecho e aí eu vou desqualificar aquele irmão, eu vou matar aquele irmão, você percebe? Então, a luz do quarto dia, o Senhor Jesus como sol da justiça, irmãos, é para nós recebermos vida. E também, quando nós recebemos, lembra da lua, nós refletimos vida. Então, é isso, eu recebo de Cristo, refletindo então, dando vida para as pessoas. Se eu estou usando a palavra para qualquer outra coisa, irmãos, eu estou fazendo como aqueles fariseus que usaram a lei para matar aquela mulher. Estava ali, estava escrito, mas eles não entenderam a essência daquilo. A única coisa certa que eles fizeram, sem querer, foi levar aquela mulher até Cristo. Graças a Deus, o fim da lei é Cristo. A lei, a ideia da lei era conduzir o povo de Israel até Cristo. Então isso, graças ao Senhor, nós vemos aí em João 8. E foi Cristo, a luz da vida, que salvou aquela mulher. E é essa vida, irmãos, que vem através da palavra, que também vai salvar cada um de nós, fazendo-nos andar no caminho correto, o caminho de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.